Finalmente a novela acabou. O zagueiro colombiano Carlos Cuesta é o novo reforço do Vascão. Jogador que estava no Galatasaray da Turquia chega ao Vasco até o final de 2026. Zagueiro de seleção colombiana. E o zagueiro brasileiro Nathan Silva, ex-Atlético Mineiro, que hoje joga no Pumas do México, está em negociações com o Vasco, mas por conta da chegada do Cuesta, a negociação deu uma esfriada. E o jogo de ontem entre Vasco e Botafogo teve um lance que repercutiu. Foi pênalti ou não foi pênalti naquele chute do Ryan? Mão do Marlon Freitas. Na sua opinião, torcedor vascaíno, foi pênalti ou não foi? Deixa aqui nos comentários. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 150 likes. Clica no botão do like aí, tem muita gente que esquece, beleza? E se inscreve no canal também, falta bem pouco pra gente poder chegar à nossa marca de 12 mil inscritos. Falta menos de 60 pessoas se inscrever no canal, então dá aquela moral pra gente, beleza? E clica no botão de hypar. Agora vamos pras informações porque tem novidade pra gente poder falar nesse vídeo. Vamos começar falando sobre o zagueiro brasileiro Nathan Silva, ex-Atlético Mineiro. Isso mesmo, a negociação do Vasco com o Pumas do México pelo zagueiro Nathan Silva deu uma esfriada. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, do SBT Rio, é o seguinte: a negociação do Vasco pelo zagueiro Nathan Silva esfriou. O clube segue no mercado atrás de mais um zagueiro. Então o Vasco ainda continua no mercado. Se não conseguir trazer o Nathan Silva, o Vasco vai tentar trazer mais um outro zagueiro. E realmente precisa. Destro depois de acertar a contratação do colombiano Carlos Cuesta. Então o Vasco já acertou a contratação do colombiano Carlos Cuesta. O Vasco está negociando ainda pelo Nathan Silva, mas a negociação deu uma esfriada. E o seguinte, né? O Carlos Cuesta vem ao Vasco por empréstimo. Se realmente confirmar por empréstimo, o Vasco consegue comprar um outro zagueiro de muita qualidade. Então vamos aguardar. O nosso diretor Admar Lopes está fazendo um excelente trabalho, na minha opinião. Tá aqui, ó. Segundo informações do Guerreiro da Colina, na manhã de hoje, Vasco recua sobre pagar a primeira parcela por Nathan Silva à vista. Das 3 acordadas com o Pumas do México, time do jogador, a GDC, Guerreiros da Colina, que é a página, apurou que, a princípio, o modo de pagamento é o que está travando o negócio entre o Vasco, Pumas e também o Nathan Silva. O zagueiro brasileiro, inclusive, já organizou mudança para o Brasil. Lembrando que o Nathan Silva, ele quer vir jogar no Vasco da Gama. É um jogador que quer vestir a nossa camisa, quer voltar a jogar no futebol brasileiro. Lembrando, o Nathan Silva foi campeão do Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro e também da Copa do Brasil, sendo titular ao lado do Júnior Alonso, tá? Então, é um jogador que tem qualidade, é um bom jogador, e se o Vasco conseguir realmente fechar a janela contratando Cuesta, zagueiro colombiano, né, de seleção colombiana, e o Nathan Silva, campeão brasileiro da Copa do Brasil, seria uma janela excelente do Vasco da Gama, na minha opinião. Vamos lá para a informação que todo mundo quer saber sobre Carlos Cuesta, né? Vamos lá, segundo informações do dia de ontem, após o jogo do Vasco contra o Botafogo, é o seguinte: informações do Bruno Murito, do Globo Esporte Vasco, tá? Vasco acerta a contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta. O defensor será emprestado por 1 ano e meio pelo Galatasaray da Turquia, até dezembro de 2026. Então, até o final do ano que vem, o Cuesta é do Vascão. Os clubes, inclusive Vasco e Galatasaray, já trocaram documentos. Faltam apenas as assinaturas de contrato. Então, o Vasco aguarda o Cuesta chegar ao Rio de Janeiro para poder, enfim, assinar contrato com o Vasco da Gama, fazer exames médicos e ser aprovado e ser anunciado como novo reforço do Vascão. Pô, notícia excelente, notícia excepcional, né? Do Vasco acertando a contratação do Cuesta. Desde o início da janela de transferências, o Cuesta sempre foi a prioridade da diretoria vascaína. A diretoria do Vasco acha que o Cuesta é um zagueiro completo e que pode ajudar muito nesse sistema de formação que o Fernando Diniz utiliza. Então a zaga do Vasco hoje, ela vai ser formada com Cuesta, Robert Renan, Paulo Henrique, lateral direita, lateral esquerda, Lucas Piton. E ainda pode chegar mais um zagueiro para ser o reserva do Cuesta, ou então para disputar a posição
com o Carlos Cuesta. Pô, importante pra caramba, excelente jogador, um jogador que chega no Vasco pra ser titular de seleção colombiana. O Vasco vai ter uma boa dupla de zaga. E aí tá aqui a matéria completa do Globo Esporte. Vasco acerta a contratação de Carlos Cuesta. Clube entra em acordo com Galatasaray da Turquia, que vai emprestar o zagueiro colombiano de 26 anos de idade até dezembro de 2026. Então, pra você ver, o Vasco ia pagar 7 milhões de euros pelo Carlos Cuesta. O Admar Lopes conseguiu a negociação e conseguiu convencer o Galatasaray a emprestar o jogador ao Vasco até o final de 2026. Então o Vasco vai pagar somente o salário do jogador. Meu irmão, tem que aplaudir, tá? Tem que aplaudir a Admar Lopes. Excelente trabalho que tá fazendo nesse exato momento. Claro, vamos esperar os jogadores entrar dentro de campo, mas em quesito de convencimento, convencer atleta a vir jogar no Brasil, como ele convenceu o Andrés Gomes, como ele tá convencendo o Carlos Cuesta e entre outros jogadores, cara, parabéns ao Admar Lopes, tá fazendo uma excelente janela de transferências no Vasco da Gama, na minha opinião. E aí tá aqui, o Vasco entrou em acordo com o Galatasaray e fechou nesta quarta-feira, no dia de ontem, a contratação do zagueiro Carlos Cuesta. O colombiano chega por empréstimo de 1 ano e meio, com opção de compra, e vai assinar contrato até o fim de 2026. Então, para você ver, o Vasco conseguiu, o Admar Lopes, ele conseguiu o empréstimo do Carlos Cuesta de graça, e aí no final do contrato, o Vasco tem uma opção. Se o Cuesta jogar muita bola, o Vasco tem a opção de conseguir comprar o jogador. Cara, é o que eu falei pra vocês, ó, palmas a Admar Lopes, não é a mesma coisa que o Marcelo Santana. Marcelo Santana fez um péssimo trabalho no Vasco. A primeira janela de transferência do Vasco com o Admar Lopes tá sendo uma janela excelente. Chuto a dizer que uma das melhores janelas de transferências do Vasco nesses últimos 5 anos aí, no mínimo, tá? Os clubes já trocaram documentos, faltam apenas as assinaturas de contrato. Aos 26 anos de idade, Cuesta chega ao Vasco para preencher uma das principais lacunas do elenco, que é de um zagueiro que atue pelo lado direito do campo. Nesta janela, o clube tentou as contratações de Léo Duarte, Nino, Joaquim, Vitor Tormena. Cara, olha aí, nomes, bons nomes, né, que o Vasco estava buscando também, mas não teve sucesso. Cuesta, no entanto, era uma das prioridades do Vasco. O colombiano esteve próximo do Spartak Moscou da Rússia, mas acabou acertando com o Vasco. Cuesta foi titular da seleção da Colômbia na Copa América no passado. Internamente, acredita-se, entre todos os alvos, entre todos os zagueiros, ele é o zagueiro que mais consegue aliar, juntar tudo: velocidade, força e qualidade na saída de bola, que é o que importa muito, né, nesse estilo de jogo do Fernando Diniz. Antes do Cuesta, o Vasco anunciou a contratação do Robert Renan, zagueiro emprestado pelo Zenit, que joga pela esquerda. Ele já foi regularizado esta semana, mas ainda não estreou. Então, meu irmão, provavelmente no jogo da volta, Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco no Engenhão, o Vasco já deve ter uma dupla de zaga totalmente diferente: Carlos Cuesta e Robert Renan. Pô, excelente notícia do Vascão, né, cara? Uma notícia que anima o torcedor vascaíno, que realmente a gente vê que o Vasco tá tentando evoluir na janela de transferência, tá tentando fazer bons negócios, querendo ou não, né? E olha aqui o trabalho do Admar Lopes. Até o momento ele contratou o Thiago Mendes, livre, vai estar pagando o salário do Thiago Mendes. Contratou o Andrés Gomes por empréstimo, Robert Renan por empréstimo também, Matheus França por empréstimo, Carlos Cuesta por empréstimo. 5 contratações, 4 jovens, com muito mercado e pouco dinheiro gasto. Então, cara, mais uma vez, aplausos a Admar Lopes, diretor português do Vasco da Gama, tá fazendo um excelente trabalho no Vascão, tá? Até o momento, excelente trabalho. Com esse time que o Vasco tem aqui agora, é brigar pelo meio da tabela, talvez ali uma vaga numa pré-Libertadores, futuramente a gente pode pensar nisso também, mas não por agora. Por agora, sair daquela zona de perigo, se Deus quiser, e tentar pensar grande, né? E a gente conseguindo se manter nessa temporada, na Série A, final do ano deve ter a venda do Ryan, Vasco deve ganhar um dinheiraço com a venda do Ryan, provavelmente. E aí, cara, mais uma janela de transferências pro Admar Lopes contratar e com um dinheiro no bolso, que aí vai ajudar muito nas negociações, beleza? O Vasco ainda não parou no mercado da bola, ainda tem muitas coisas ainda, tá? Então, cara, parabéns ao Admar Lopes, que até o momento tá fazendo
uma janela muito boa no Vasco da Gama, diferentemente do que foi o Marcelo Santana no ano passado. Fez 2 janelas ridículas no início do ano e também no ano passado. Ridículas as janelas de transferência do Marcelo Santana. Cara, parabéns ao Admar Lopes, trazendo bons jogadores, bons nomes de graça, por empréstimo, com opção de compra. Cara, excelente na minha opinião. Bom, outro ponto, pessoal, no jogo de ontem, entre Vasco e Botafogo, essa imagem aqui, ela repercutiu em todos os lugares. E muita gente falou que foi pênalti, outras pessoas que não foi pênalti, enfim. Eu quero saber a opinião de você, torcedor vascaíno, que está me acompanhando nesse exato momento. Você acha que esse lance aqui do Ryan, eu vou voltar, vou repetir toda hora, foi pênalti ou não foi pênalti? Repara bem, o Ryan, a bola chega no pé do Ryan, o Ryan finaliza de primeira, a bola bate na mão do Marlon Freitas. Tanto que você vê que a mão do Marlon Freitas, ela faz um movimento, que é esse movimento aqui, ó. A mão do Marlon Freitas, ela faz isso aqui, ó. Ela levanta, porque a bola bateu na mão dele. A mão dele subiu. Olha aqui, ó. Olha onde a mão dele foi. Bateu a bola, ó. Bateu a bola. Ó, bateu a bola, a mão subiu. Isso aqui não é pênalti, na sua opinião? Você acha que no jogo da volta, se esse mesmo lance acontecer a favor do Botafogo no Newton Santos, você não acha que vão marcar esse pênalti? Eu tenho certeza absoluta que sim, que vão marcar esse pênalti pro Botafogo contra o Vasco. Até porque a arbitragem, ela é contra o Vasco de toda maneira, né? Ela tenta prejudicar o Vasco da Gama de todo jeito, né? E mais uma vez, quem é que tá em campo? O Daronco, né? O Daronco, mais uma vez, é um cara que erra após jogo, erra jogo toda hora, mas continua lá, apitando jogos e tudo mais. Eu quero saber a sua opinião, torcedor Vasco, que tá acompanhando esse vídeo, se foi pênalti ou não foi pênalti, tá? Qual é a sua opinião em relação a isso? Pra mim, cara, foi pênalti, tá? Não é clubismo, eu acho, pra mim, minha opinião foi pênalti. Mas quem acha que não foi pênalti, beleza, tá tranquilo, não tem problema algum, tá? Mas pra mim, na minha opinião, dando aqui minha opinião de início, pra mim foi pênalti absoluto, tanto que o braço do Marlon Freitas, ele sobe, porque ele tá com o braço aberto. A bola bate no braço dele, o braço dele subiu. Enfim, né? Quem sou eu pra poder falar da arbitragem? Mas é outro ponto importante. E outro ponto importante, pessoal, é que jogador é Cauã Barros, né? Excelente partida do Cauã Barros no dia de ontem. Cara, após a lesão do Tietê, a gente ficou pensando, caraca, o Tietê era o motorzinho do time do Vasco no meio campo, vai fazer muita falta, e realmente faz muita falta. Mas no dia de ontem a gente não sentiu falta do Tietê, porque o Cauã Barros comandou o meio campo do Vasco da Gama ao lado do Jair. O Jair foi eleito o melhor da partida e com toda razão, jogou muita bola, com vontade, um Jair totalmente diferente do que a gente tá acostumado no Vasco. Um Jair lento, que não corre, não, ontem o Jair correu, se esforçou, criou jogadas, marcou. Meu irmão, um Jair com vontade. E com isso, a ajuda do Cauã Barros no meio campo do Vasco deu uma ajudada muito mais no Jair. E é o que a gente espera no Vasco da Gama no domingo contra o Sport. Com essa mesma atitude que foi no jogo contra o Botafogo no dia de ontem. Com vontade, atacando o adversário, indo pra cima. Até porque o time do Sport é inferior ao do Botafogo. Se o Vasco jogar dessa maneira que jogou contra o Botafogo no dia de ontem, pode ter certeza absoluta que a gente ganha o jogo de domingo. Falta ter constância, falta jogar da mesma maneira. E é o que a gente espera, tá beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber, na sua opinião também, quem foi o melhor da partida. Foi quem? Jair ou Cauã Barros? Deixe sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal, que é muito importante também. Perdão pelo vídeo estar saindo nessa hora, né? Acabou que ontem a gente acabou encerrando a live aqui 1h da manhã e eu acabei dormindo logo depois, tava com muito sono, tava cansado, né? Enfim, e aí vocês me dão esse gásinho aí, a gente vai, eu tô gravando vídeo pela manhã aqui agora e postando pra vocês logo, beleza? Daqui a pouco de tarde tem mais um vídeo novo no canal e futuramente de noite vai ter um vídeo também de novo no canal do quê? Dos melhores lances do Carlos Cuesta com a camisa do Vasco, beleza? Então fiquem ligados aí, tamo junto, abraço a todos, deixe seu like, se inscreve no canal que é muito importante. De tarde vai ter mais atualizações porque tem mais reforço chegando no Vascão. Tamo junto, pessoal, abraço a todos.